Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Boa tarde, Ogdobogdos! Como é que vocês estão, cara? Tudo bem por aí, no seu cantinho da galáxia? Aqui tá tudo bom, mano. Aqui é o Nino e hoje nós vamos falar sobre um jogo que, olha, posso dizer que esse jogo ele trouxe um quentinho no meu coração assim que eu quero compartilhar com você, mano. Que é o jogo Star Wars Jedi Fallen Order, velho. Veja, como eu já disse em alguns episódios, a minha família sempre gostou muito de cinema, então a gente sempre assistiu todo tipo de filme, sabe? Aventura, ação, ficção, fantasia, né? E como você já deve saber, se você vem acompanhando os episódios aí, cara, eu sou um grande fã de ficção científica, né? Sempre gostei muito assim. E eu me lembro que quando eu era moleque, é claro que eu já tinha ouvido falar de Star Wars, né? Não me lembro se eu já tinha assistido algum dos filmes na TV e tal, mas eu sabia mais ou menos vagamente, assim, quando eu era criança, do que se tratava Star Wars lá nos anos 90, né? Porque você tem que levar em consideração, cara, que teve um hiato aí, sei lá, anos 80 até anos 2000. Cara, um hiato aí de, vai, quase 20 anos de um filme pro outro, né? Então, ali nos anos 90 o Star Wars tava meio em baixa, né, cara? Fazia muitos anos já que a gente não tinha um filme, não tinha nenhum seriado na TV, nenhum desenho, nada. Então, Star Wars era aquele negócio que eu sabia que existia, mas não me ligava muito que, pô, né, o que era mesmo. E aí, lá nos anos 2000, né, voltou no comecinho dos anos 2000 ali o episódio 1, né, cara? O Star Wars voltou com tudo, assim. Então o George Lucas anunciou que ele ia fazer a trilogia que se passaria antes dos episódios 4, 5, 6, né, dos episódios clássicos, contando ali o começo da história do Darth Vader e tal, né? E assim, de novo, eu sabia do que se tratava, mas pra mim, beleza, vida que segue, né? Só que, se você viveu esse período assim, cara, mesmo sem internet, a galera só falava desse filme, assim, antes do lançamento, né? Ah, vai vir um novo Star Wars agora, não sei o que, nova tecnologia, computação gráfica, né? Vai contar a história do Darth Vader, enfim, vai conectar os personagens. Então não tinha como escapar de Star Wars nessa época. E aí, quando saiu o filme, eu fui com o meu pai e mais alguém, eu não me lembro quem foi, cara, mas eu acho que eu fui com o meu pai pra São Paulo assistir o episódio 1, A Ameaça Fantasma, porque onde eu morava, na cidadezinha onde eu morava, não tinha cinema, cara. Então a gente foi pra São Paulo e foi acho que a segunda vez que eu fui no cinema na minha vida. Mas foi a primeira vez que eu acho que eu assisti um filme do começo ao fim, assim. E mano, eu devia ter em 2000 ali uns 12 anos, cara. Então eu tava na idade meio que certa, assim, pra começar a gostar mesmo de Star Wars, né? E eu me lembro que, apesar de não ter entendido muito sobre o filme, sobre o que estava rolando ali, porque diferente das primeiras aventuras, que é mais focado ali numa aventurinha tradicional mesmo, o episódio 1 é muito político, né, cara? Eles tentaram adultizar o Star Wars ali pra realmente pegar a galera mais velha que tinha assistido a primeira trilogia, né? Então, assim, a história eu fiquei meio que boiando, mas os efeitos especiais eram algo muito novo pra mim, assim, era algo que eu nunca tinha visto, cara, né? Nessa época aí tava tendo uma grande revolução dos efeitos especiais, né? Matrix, Star Wars e tal. E, meu, nunca vou me esquecer, assim, de ver o exército droid, assim, cara, chegando nas planícies de Naboo, né? Aqueles tanques gigantescos ali, os droids descendo enfileiradinhos e se desdobrando, né? E os Gungans vindo montando naqueles bichos com aquelas bolhas de escudo, assim. Cara, aquilo ali, nossa, eu fiquei maravilhado com aquilo ali, né? Nossa, nunca tinha visto nada igual, assim. E também a defesa ali do palácio, né? Com a Padmé. A corrida de pod, mano. A luta do Darth Maul com o Qui-Gon, né? Nossa, mano, esse filme ele tem momentos muito marcantes, assim. Apesar de eu achar o roteiro meio ruim, ruim mesmo, assim, um roteirão ruim. E a progressão do filme, né? Ser meio tosca também. Não tem como negar que ele tem cenas muito impactantes, assim, né? Então aquilo ali, pô, me deixou muito, muito ligado em Star Wars a partir daquele momento, sabe? Tanto que eu assisti os outros filmes depois, né? Mas e para mim sofrem do mesmo problema, né? Roteiro bem ruim, assim, um filme que se arrasta demais, mas com cenas muito marcantes aqui e ali nos filmes, né? Então, cara, depois desses filmes eu me fiquei mais ligadão em Star Wars assim, né?
Tanto que quando saiu o Clone Wars eu assisti, né, a sériezinha do Clone Wars, depois assisti Rebels, tudo que saiu de Star Wars depois eu fui assistindo, sabe? Quando voltou, inclusive, o Star Wars pro cinema, lá em 2014, né, com o episódio 7, mano, nossa, eu fiquei muito feliz porque era o Star Wars da minha geração, sabe? Eu senti que foi o primeiro Star Wars meu, assim. Tipo, agora eu entendo o que tá acontecendo, né, no universo, eu sei quem são os personagens e tal. Então eu fui assistir muito empolgado, né? Bom, cada caso, opinião é opinião, né? Mas o episódio 7, 8 e 9 pra mim assim foi uma das maiores decepções da minha vida cinematográfica, assim, né? Filmes que realmente me desapontaram muito. Eu me lembro que no último filme, no episódio 9 assim, eu levantei pra sair do cinema e meu amigo falou: "Não, cara, fica aí, vamos assistir". Eu falei: "Cara, isso aqui tá muito ruim e tal, né?". Então eu realmente não gostei assim. E então Star Wars meio que murchou pra mim assim de novo, sabe? Star Wars tem muito períodos de altos e baixos, né, cara? Principalmente depois da compra da Disney, né, mano? Por exemplo, um outro momento de alta pra mim em Star Wars, lá na época do 360, né? Do PS3, quando saiu The Force Unleashed, cara. Nossa, como eu amei aquele jogo, mano. Joguei muito no 360, depois joguei o 2 também, que enfim, né, tem os seus méritos e deméritos, mas eu gostei muito. Joguei ele no PSP também. Depois ficamos um tempão sem jogos decentes de Star Wars, né? Daí anunciaram alguns projetos lá como 1313 foi cancelado. Então momentos de alto e baixo de Star Wars, cara. E ali, quando saiu os primeiros trailers ali do Jedi Fallen Order, né, as primeiras revelações do roteiro, tudo, eu não liguei muito, sabe? Eu não liguei muito pros trailers, pro bafafá que tava rolando e tal, porque, de verdade, cara, eu tava cansado de Star Wars, sabe? Tava cansado, pô, vou ser decepcionado de novo, né? Então meio que eu passou batido assim, ainda mais que o jogo já era Souls-like, tava no começo ali da febre dos Souls, né? E aí, puta, eu torci o nariz porque eu não gosto de Souls-like. De novo, eu não gosto de jogo difícil, cara. Jogo pra mim é pra relaxar, sabe? Quando eu posso, agora eu tenho colocado o jogo na dificuldade mais fácil, assim, porque eu quero relaxar, mano. É o meu momento de prazer, de descanso. Minha cabeça tá cansada, não quero ficar ali sofrendo, cada chefe, cada inimigo sofrendo, lutando. Não é pra mim, entende? Então isso tudo fez com que o jogo passasse batido por mim, né? E esse jogo saiu lá em 2019. Os reviews foram, né, muito bons, assim, muito aclamado o jogo e tal, mas eu meio que deixei pra lá. Bom, e aí, quando foi lá, acho que em 2021, mano, no auge ali da pandemia, né, eu tava em casa e tal, e aí era o May the 4th, né, era o dia do Star Wars, celebração do Star Wars e tal, e eu vi um artigo sobre os melhores jogos de Star Wars, né, de todos os tempos. E aí o Fallen Order estava incluso nessa lista. E aí eles falavam, numa das matérias lá, o cara falava assim, se você gostou do Force Unleashed, provavelmente você vai gostar do Fallen Order, porque é um jogo de aventura, né, onde você tem que ser mestre do sabre de luz e tudo mais. O Souls-like dele não é tão puxado quanto parece, né? Se você nunca jogou jogo de Souls-like, esse é um ótimo jogo pra você, um jogo de entrada, né? E aí eu fui procurar ver trailers do jogo, né? Li algumas avaliações e falei, pô, talvez esse jogo não seja tão ruim quanto eu tinha imaginado, né? E aí eu lembro que eu me convenci, assim, gostei, falei, pô, legal, acho que vou dar uma chance pro jogo. E eu comprei ele na época, em 2021, né, lá pro meu Xbox One, cara. Comprei numa promoção, assim. E fui muito positivamente surpreendido por esse jogo, cara. Tanto que quando saiu o 2 no Game Pass, nossa, eu já assinei o Game Pass só pra jogar ele, assim. E quero muito falar sobre o segundo também, mas vamos focar no primeiro hoje, né? Então assim, mano, o que me chamou muito a atenção nesse jogo, o que me fez amar esse jogo, né, o Fallen Order? Bom, a história desse jogo se passa depois que rola aquela Ordem 66 nos filmes, né? No universo dos filmes. Que é a ordem que os soldados clone recebem, né? Do Palpatine pra atacarem os Jedi, né, mano? Então os Jedi são pintados como traidores da República e são caçados, né, pelo exército da República, e o Palpatine sobe ao poder ali, dando início ao Império mesmo. E isso foi um momento muito marcante nos filmes, né, cara? Uma das cenas inesquecíveis aí dos filmes foi esse momento em que mostra ali os Jedi sendo, né, assassinados pelos soldados e tal, que até poucos momentos atrás estavam lutando junto com eles e tal. E o jogo se passa muitos anos depois desse evento aí, cara. Só que no jogo, assim, sem dar spoilers, tá? Não vou dar spoilers de nada, não falar nada importante assim. Mas no jogo, assim, você joga com um Jedi chamado Cal Kestis, né? Que é um dos sobreviventes. Ele era um aprendiz, ele era um padawan, ele era uma criança mesmo, né? Quando a Ordem 66 foi dada. E bem no começo do jogo ali, você vê o mestre dele ali, o Jaro Tapal, né? Que é o mestre do Cal Kestis, cara, sendo atacado, né, pelos clones e tentando proteger o Cal, assim. E é uma cena muito comovente, muito, muito forte, assim, cara, que dá motivação ali pro personagem, pra ele poder evoluir, né? É o ponto que ele tem que deixar pra trás no jogo, sabe? E, mano,
a história desse jogo, ela é muito legal, foi o que me conectou de verdade. Os personagens, o jogo, o universo, sabe? Então você vê esses flashbacks do Cal quando ele era pequenininho, assim, sabe? Fugindo ali com o mestre dele que morre logo após, né? Então, aí, depois desses flashbacks, o jogo volta pro tempo ali real do jogo, o tempo presente, né? E o Cal, ele já tá ali com seus 20 e poucos anos e tal, e ele tá como os outros Jedi sobreviventes, que não foram muitos, né? Ele tá meio que vivendo escondido, assim, cara, né? Fugido, assim, porque o Palpatine, ele instaurou um regime, né, de perseguição contra os Jedi, e ele manda os Inquisidores Imperiais, né, seguirem qualquer rastro aí dos Jedi que sobraram para eliminar todos mesmo. Então, é muito legal porque o jogo ele começa num momento muito pesado, assim, muito sombrio, né? Onde já não tem mais esperança, parece que tudo tá perdido, sabe? Parece que, tipo assim, os Jedi foram totalmente eliminados. Tanto que quando você começa o jogo, cara, você tá num planeta imperial e o Cal agora ele é como se fosse um scrapper, é como se diz, cara. Um cara que trabalha de desmontar naves sucateadas, assim, pra vender as peças, sabe? A primeira fase já começa aí, cara. E logo de cara você toma aquele soco, porque os gráficos desse jogo são lindos, mano. E eu lembro que eu joguei lá no Xbox One, e mesmo no Xbox One os gráficos eram lindíssimos, velho. E o que é mais fascinante desse jogo, assim, é que eles souberam explorar muito bem os cenários, não só na forma do gameplay, né? Mas eles souberam explorar também muito a arte, sabe? A parte artística mesmo. Cada fase que você passar nesse jogo vai ser completamente diferente uma da outra, sabe? Apesar de ainda serem fases mais lineares ali, né? Mas a questão artística mesmo, os ambientes são maravilhosos, cara. Por exemplo, você começa então, como eu disse, né? Nesse planeta aí que basicamente é um planeta inteiro que se resume a ser um ferro velho de naves e tal, né? E como a Guerra dos Clones já acabou, fazem, sei lá, 20 anos atrás, né? A guerra já acabou. Então você vê sei lá, cara, quilômetros e quilômetros e centenas de quilômetros, né, onde os olhos conseguem enxergar. Você vê várias naves da Guerra dos Clones, tanques ali, né, que foram usados na guerra, sucateados, aquelas fileiras e pilhas ali de naves do Império, né, dessa época, assim, da República também, ali para você desmontar e vender como sucata, sabe? Aquele ambiente bem opressor mesmo, né? E aí você tá ali, tá, desmontando fazendo o teu trabalho, sucateando as naves, né, mano? E aí, de repente, chegam uns inquisidores e tipo assim, ó, estamos procurando um Jedi, a gente sabe que ele tá aqui, né? Se vocês não falarem quem ele é, a gente vai começar a matar um por um. E, mano, eu não quero dar spoiler porque se você não jogou, vale muito a pena. Se você já rejogou faz tempo, vale a pena jogar de novo, assim. Mas basta saber que, tipo, o Cal, ele é forçado a se revelar, né, como Jedi. E aí, quando ele tá prestes ali a perder o combate pra Inquisidora, né, que são duas Inquisidoras que vêm atrás dele. Quando ele tá prestes a perder o combate, aparece uma nave do nada, e resgata ele. Fala, entra aqui, cara, vem com a gente, né. E aí ele entra nessa nave sem saber quem são essas pessoas. E aí eles fogem e aí começa a apresentação dos personagens e tal, né? E aí que o jogo já te pega, velho. Então, eu já falei do Cal, né? O Cal é o protagonista, sabe? Que é um padawan que sobreviveu à Ordem 66, né, mano? E aí ele tá lá em Braca, né? Que é o nome do planeta imperial, desmontando as naves e tal, né? Então ele é o nosso protagonista. E ele tem um passado, cara, que eu acho muito interessante. Porque a história desse jogo basicamente é aquela história de redenção, né? De crescimento. E ela mostra que você não tem como fugir do teu destino, cara. O teu destino é seu e só seu, sabe? E alguns de nós têm destinos tão fortes que nos esperam assim, né? No jogo é demonstrado isso pela força, né? A força tá chamando ele pra cumprir o seu destino de Jedi, né? Que ele tenta fugir, ele tenta se esconder, ele tenta ficar ali na dele e tal, mas os traumas são muito fortes pra ele, né? Relembrar do mestre dele morrendo lá na Ordem 66 e tal, né? Então ele não quer mais saber desse negócio de Jedi, só que o destino dele é ficar chamando ele, mano. Então ele é um personagem que você já se conecta com ele imediatamente, sabe? Porque diferente dos Jedi dos filmes, que eram os mocinhos, né? Era aqueles mocinhos de Velho Oeste, tudo limpinho e tal, né? O Cal não, ele é um cara que ele tem muitos traumas mesmo, assim. E ele tá tentando lidar da melhor forma que ele consegue, sabe? Então você se identifica nele porque ele é um cara mais humano mesmo, ele não é um super-herói, sabe? E eu acho que esse título traz muito esse lado do humano mesmo, da humanidade. Você vê que o Jedi, cara, ele é uma pessoa, um ser humano mesmo, né? Com os medos e tal, tentando não cair no lado negro da força. Quantos de nós, né, não passamos por isso, assim? Às vezes a gente tem um caminho na nossa frente que é o mais árduo, que é o mais difícil, mas a gente sabe que é o certo. E tem o mais fácil, cara, só que a gente sabe que aquilo não é o certo, né? Então você se identifica muito com essas coisas, com os personagens, assim. Inclusive a Ciri, né? A Ciri é a Jedi que resgata ele também.
é uma das Jedi sobreviventes que resgata ele nessa nave, né? E ela fala, olha, eu não sou mais Jedi, né? Eu tô depois que da Ordem 66 eu escapei e eu não quero mais saber desse negócio de Jedi. E no início você fica meio, mas por que você não é mais Jedi, né? Por que você abandonou, tal? E conforme o jogo vai rolando, você aprende o porquê da motivação da Ciri ter deixado, né, o Templo Jedi para trás e tudo assim, porque ela cometeu também um erro, então ela também está tentando se livrar do passado, entende? Então você vê que esses personagens, cara, eles têm muitos traumas ali para lidar, sabe? E ao mesmo tempo, cara, eles são Jedi, eles são não tem como fugir desse destino, entende? Então, por exemplo, a Ciri fala assim que logo quando eles se conhecem ali, ela fala, olha, eu vou levar você para algum lugar, que eu quero que você conheça um templo lá num planeta, que é o planeta Bogano, né, que é o primeiro mapa do jogo. E eu quero que você entre nesse templo e quando você entrar lá dentro, você vai conhecer alguém que vai ser importante para você. Então você já começa ali no jogo, né, no planeta de Bogano, que é um planeta já um cenário totalmente diferente da primeira fase, né, que era aquela fase noturna das naves de ferro velho, assim. Você tá em Bogano, que é um planeta, cara, parece a Grécia, tá ligado? Tudo bem branquinho, assim, um solzinho bem azul mesmo, né, com alguns pântanos ali e tal. A flora e a fauna que vive ali é totalmente diferente, né? Inclusive você vai enfrentar muitos animais, né, inimigos não só imperiais, mas muitas a fauna mesmo de cada planeta, né, cara? Isso é muito legal, traz muita variedade também para os inimigos, sabe? E a forma com que você enfrenta cada inimigo também é diferente. Isso foi algo que me pegou de surpresa. Por exemplo, nesse jogo, o que explodiu minha mente, né, cara, é o fato de você poder ir trocando de estilos de luta em tempo real. Um negócio meio a la Devil May Cry, assim, sabe? Você tá jogando com o sabre de luz normal, claro que você tem que ir abrindo essas habilidades, né? Mas daí, de repente, você pode acoplar um outro sabre de luz, seu sabre de luz se torna um sabre duplo, né? Como o do Darth Maul, um sabre para cada lado. Aí no meio da luta você troca pro sabre quebrado, ele quebra, fica com um sabre em cada mão. Sabe, assim, são muitos estilos diferentes, um sabre mais, um estilo mais pesado, mais rápido e tal, né? Isso foi algo muito interessante. Apesar de já ter jogado outros jogos da série Star Wars, esse foi o meu primeiro Souls-like, né? E aí eu consegui entender o que era mesmo um Souls-like, né? Aquele negócio do parry, né? De você bloquear na hora certa, de você saber esperar o inimigo abrir o ataque dele, você rolar quando precisar, defender quando precisar, contra-atacar, né? Antigamente os jogos Star Wars era tipo, vai indo pra cima e apertando X, né, cara? Vai batendo com o sabre e tal. Não tinha tanta estratégia, sabe? O Star Wars, lá o Jedi Knight Academy, o The Force Unleashed mesmo que eu tinha jogado, são jogos que são um pouco mais, digamos, libertários assim com o teu esquema de combate, né? Se você ficar spamando os botões, você vai acabar vencendo, né? Nesse jogo não, cara. Se você ficar spamando o botão, tu vai morrer. E foi uma outra coisa que me chamou a atenção, porque nunca tinha jogado um Souls pra valer, né? Então aquele lance de você, o inimigo que te matou, ele fica com o teu XP, né? E aí você tem que voltar lá onde você meditou pela última vez e reencontrar esse inimigo para recuperar o teu XP de volta, né? Então é uma coisa bem de Souls mesmo. Inclusive nesses pontos de meditação, né, que servem como as fogueiras aí do Dark Souls, é onde você pode fazer o upgrade do seu personagem, cara. Sim, porque ele tem uma árvore ali de uma skill tree, né? Uma árvore de habilidades onde você vai melhorando o teu personagem, né? Vai melhorando o teu combate. Tipo, você pode correr e refletindo os tiros automaticamente, sabe? Pulo mais alto, puxar o inimigo com a força mais de longe, né? Esse tipo de coisa. Porque não vamos esquecer que não é só o sabre de luz. O Cal também pode usar força, ele pode congelar os inimigos no lugar por algum tempo, desacelerar eles, né? Empurrar e puxar eles com a força e tal. Você pode correr pela parede, porque a travessia, né, dos mapas é bem no estilo Uncharted, sabe? Bem linear, você tem o parkourzinho ali pra fazer, você vai correndo pela parede, vai escalando, e é algo que realmente eu gosto bastante. Bom, mas voltando para a história, então quando você entra nesse templo lá em Bogano, né, você conhece um mestre Jedi que deixou um holograma para trás. E nesse holograma, nessa mensagem, ele fala, olha, existe um holocron, que é como se fosse, pensa num pendrive, mano. Se você não manja muito Star Wars, pensa no holocron como um pendrive, tá? Onde estão armazenados localizações de crianças que são fortes na força espalhadas pela galáxia. Então essa missão se revela pro Cal, né? E aí ele percebe que não tem como ele fugir do destino dele, né? Ele tem que ser um Jedi. A Força está pedindo a ajuda dele, né? Para encontrar essas crianças antes que o Império encontre, né? Porque o Império está caçando crianças que são sensitivas à Força também, sabe? Pela galáxia. E agora esse Holocron ele tem um mapa de onde essas crianças estão, sabe? Então se torna a missão da Ciri, né? Se torna a missão do Cal também, que é resgatar essas crianças, mano. E aí começa a aventura, né?
Então você começa em Bogano, que é esse planeta que tem essa natureza mais exuberante e tal, onde ele também conhece o BD-1. O BD-1 é o companion, é o droidzinho, né, cara, que vai te acompanhando pelo jogo, quando se torna seu companheiro no jogo, né? E o BD-1, cara, ele não só tá ali pra ser um companheirinho fofinho, né, o droid fofinho que tem que ter em todo o Star Wars, mas ele também te ajuda em combate, cara. Você pode ir melhorando ele também, customizando até ele. E ele dá choque nos inimigos, ele te joga a vida no meio do combate, ele hackeia portas, ele escaneia coisas no ambiente para você aprender mais sobre o jogo, sabe? A fauna, a flora, inimigos e tal. Você vai até pra Zefo, cara, que é o planeta natal de uma civilização ancestral sensível à força, mano. Foi os primeiros seres ali sensitivos à força, já é um design totalmente diferente de Bogano, assim, sabe? Dá uma ideia mais de templo, assim. Putz, é muito massa, cara. E, velho, eu me lembro que desde o Force Unleashed, que começa lá em Kashyyyk, né, que é o mundo dos Wookiees, eu sempre quis ver mais do mundo dos Wookiees, assim, cara. Até no Battlefront 2, que tem a fase lá que se passa em Kashyyyk, assim, é uma das minhas fases favoritas, porque mostra um pouquinho, né, mais daquele universo. E nesse jogo você explora Kashyyyk, cara. Mano, é muito da hora, velho. E aí você, nessa fase, é muito legal porque quem assistiu a série Endor, né, e o filme também do Rogue One, você encontra o Saul Guerreira lá, os rebeldes, lutando para libertar os Wookiees, mano. E aí você ajuda a libertar os Wookiees também. É uma cena muito legal quando você liberta eles assim, sabe? Da opressão do Império. Depois você vai pra Datomir, mano. Como é que você pode esquecer de Datomir? Não tem como. Que é a terra natal dos Night Brothers, das Night Sisters, né? Eles são uma raça meio assim de tipo magos, mano. Mano, e ali você conhece a Merrin, que é uma das personagens mais legais do primeiro jogo. E no segundo jogo, todos os personagens, a história deles é mais expandida, né? E a Merrin se torna uma das minhas personagens favoritas também. Mas você conhece ela ali no primeiro jogo, sabe? E ela também tem os traumas dela, porque o mundo dela, Datomir, né? Foi atacado pelo Darth Maul também. Isso aí mostra no Rebels. Acho que mostra também um pouquinho sobre Datomir, sobre as Night Sisters no Clone Wars, né? Que tem a Sage Ventress e tal. Então são personagens, né, que se conectam a esse universo por causa do jogo, assim. Planetas que às vezes você só ouve falar nos seriados ou em algum livro, você tá ali dentro daquele planeta, cara. E Datomir é muito massa, porque parece que você tá num deserto em Marte, assim, tudo bem avermelhado, assim, sabe? E ali você encontra outros personagens também, né? Mano, você vai até pra Ilum, cara. Ilum é onde você tem que buscar um cristal Kyber pra construir seu próprio sabre de luz, mano. Isso é uma coisa bem legal desse jogo também. Além do combate ser bem preciso, assim, ser aquela dança mesmo, né? Onde você, conforme você vai avançando, você tem que ir usando todas as suas habilidades, cara. Você tem que realmente se tornando um mestre junto com o Cal, porque esse jogo ele não perdoa. Apesar do pessoal falar que ele é mais fácil, né? Dos Souls, assim, ele é o mais fácil, eu sofri bastante, cara. Mas assim, aí você pode personalizar o teu sabre de luz, tua roupa, o BD-1, tudo, até a cor, assim, do que o material que é feito. É muito legal, cara, muito legal. E enquanto a história vai se desenrolando, né, o que eu achei mais interessante desse jogo é que para você aprender novas habilidades, como utilizar a sua força e tudo assim, são flashbacks que você joga quando criança no seu treinamento com o seu mestre lá, o Jaro Tapal, que é o nome do mestre, né? Você tem esses flashbacks, cara, de quando você era criancinha lá no Templo Jedi treinando com ele assim. E aí nessas memórias você está praticando aquele movimento que você vai relembrar e poder utilizar no jogo depois com o Cal mais velho, sabe? Muito legal, né? Claro que muitas memórias são traumáticas, né? E aos poucos o Cal ele vai percebendo assim que a culpa do que aconteceu não foi dele. Apesar de ele ter se sentido culpado, né, a culpa não foi dele. Então a evolução do personagem é muito legal, sabe? E a união entre os personagens também, porque essa tripulação eles se formam ali nesse jogo. No segundo jogo eles já são conhecidos um dos outros, né? Mas no primeiro jogo eles estão se conhecendo assim. E você ao mesmo tempo também está conhecendo cada um, e cada um tem a sua história, os seus traumas, suas motivações, sabe? E mano, e aí você traz a Merrin, né, que é essa mina de Datomir, você traz ela pra tua tripulação também, e ela se torna uma pessoa muito querida, assim, e uma aliada muito forte também. E a evolução dela no segundo jogo, cara. No primeiro jogo ela é mais uma coadjuvante, assim, mas no segundo jogo, cara do céu, como a Merrin, nossa, como a história dela é maravilhosa como personagem. Bom, então você se encontra nessa situação onde agora você tem uma missão, né, um motivo pra realmente lutar, sabe, pra deixar de se esconder. Tanto que no comecinho, né, quando você chega em Bogano, assim, com a nave, né, o Cal ele desce da nave e fala, nossa, que lugar legal. Aí a Ciri fala assim, pois é, o Império não conhece esse planeta, esse lugar aqui. Ele fala, então é aqui que a gente vai se esconder? Daí ela fala, não, Cal, chega de se esconder. Tá na hora da gente começar
a voltar a nossa força, sabe? Tanto que quando você recebe essa missão no jogo de encontrar esse holocron, né, com a localização das crianças aí que são sensíveis à força, né, então o Cal, você vê na expressão dele assim, ele percebendo o quão importante é aquilo. E basicamente a sua missão é essa, encontrar esse holocron e restaurar a força Jedi. Preparar uma nova geração de Jedi que está espalhada pela galáxia, né, antes que o Império chegue a eles. E é claro que nem tudo é flores, né, cara? Já não basta o combate brutal do jogo, né? Os inimigos ali na tua cola em cada fase, né? Tem também a parte dos Inquisidores, como eu comentei. Que são, digamos assim, cara, eles são Siths, só que eles são Siths treinados para caçar Jedi, cara. O único propósito desses caras é ser caçadores de Jedi. E aí, logo no começo, lá na primeira fase, né? Quando você tá trabalhando lá nas naves, lá no Ferro Velho, que descem dois Inquisidores atrás do Cal, né? Você acaba conhecendo mais uma delas, que é a Trilla, cara, que é a segunda irmã, né? O nome dela é Trilla Suduri, né? Ela é uma das principais antagonistas do jogo, mano. E ela é a ex-padawan da Ciri, cara. Sim. Então a Trilla, ela foi capturada e corrompida pelo Império, mano. E ela acabou se tornando uma inquisidora aí que vai te perseguir pelo jogo todo. Ela é implacável. E é legal que conforme o jogo vai avançando, você vai entendendo mais sobre a relação que ela tinha com a Ciri. É uma relação marcada muito por arrependimento, culpa, assim, ressentimento, sabe? Então, como eu disse, né? Todos os personagens desse jogo têm uma bagagem muito pesada, sabe? E tem um nono irmão que tá junto com ela, né? Que é outro inquisidor também, que tá caçando o Cal, assim. Então você fica meio que... Conforme você vai avançando a narrativa, cara, o Cal, a Ciri, a Merrin, cara, eles são obrigados a confrontar os traumas deles, sabe? Inicialmente, assim, no começo do jogo, o domínio da força do Cal, ele é bem limitado, né? Muito pela culpa, pelo medo que ele tem, sabe? Cada desafio que ele tem ou confronto ali com os inquisidores, né? Vai forçando ele a superar essas barreiras psicológicas, mano, sabe? Vai fazendo ele se reconectar com os ensinamentos do mestre dele, confiar mais nele, tirando a culpa que ele tem, né? A Ciri mesmo, cara, ela vai lutando para reconquistar a fé dela na força, no próprio potencial, sabe? E ela vai sendo inspirada pelo Cal, cara. A relação entre ela e o Cal, assim, vai se desenvolvendo, sabe? Como se fosse realmente mentor e aprendiz, assim. Um vai, como se diz, inspirando o outro, entende? Tem também o piloto, que é o Grease, que ele, cara, ele era só para ser o piloto contratado para essa missão, mas ele vai se desenvolvendo tanto, cara. E ele é um cara tão legal, assim, você vai se apegando tanto a ele. E no segundo jogo, assim, cara, é muito massa, cara. O Grease no segundo jogo é muito mais evoluído a história dele, assim, como personagem. Então, ele é um jogo que ele alia de uma forma muito boa, assim, todos os fatores que fazem um bom jogo, cara. Ele tem personagens muito carismáticos, que vão se desenvolvendo de uma forma muito humana ao longo do jogo. Você tem essas fases que são lindíssimas, com direções de artes primorosas, assim, que é algo que realmente eu nunca tinha visto algo daquele jeito, assim. Você tá numa selva, de repente você tá numa mega cidade ali, bem cyberpunk, depois você tá numa cidade, num lugar que é muito mais cheio de florestas, de selvas, assim, pântanos. Depois você tá lá em Datomir, que é um lugar que parece, como eu disse, assim, sei lá, cara, parece um lugar meio do Oriente Médio, assim, sabe, onde tem aquelas areias e ruínas, assim, são mapas muito variados, velho. Tem até um momento em que você voa num bicho, assim, você tá numa árvore lindíssima, você vai escalando essa árvore gigantesca e lá em cima tem um bicho que você pode voar nele, assim, e vai te mostrando o mapa lá embaixo. Você rouba até mesmo, cara, aqueles AT-AT Imperial, sabe, aqueles walkers gigantescos lá da Batalha de Hoth, né? Você domina um deles que você fica ali com a visão de dentro do cockpit atirando o laser lá de dentro do AT-AT, assim. Jogo muito variado, maravilhoso de se jogar. E o combate, velho, é um combate assim que eu nunca tinha jogado um combate tão refinado, como eu disse. Cada inimigo que você encontra ali vai ser uma ameaça, velho. Aí você fala, mas os Stormtroopers nesse jogo não são quase nada, você mata eles com um sabre de luz. Sim, mas no começo os Stormtroopers vêm sozinhos. Daqui a pouco eles estão vindo com outros Stormtroopers mais avançados. Então você está enfrentando um Stormtrooper ali com uma blaster, um outro Stormtrooper que está lá mais distante com uma bazuca. Tem os oficiais que vêm com os bastões elétricos, que daqui a pouco começa a vir junto com os Purge Troopers também, que é uns troopers com umas armaduras pretas assim muito maneiras, com os bastões elétricos também, que são muito difíceis de derrotar. Inicialmente, sem contar, né, cara, que você está sendo perseguido pela Inquisidora, pela Trilla, né? Você tem os guardas, droids imperiais, mano. Você vai enfrentar aquele droid lá do Rogue One.
Também você tem, né, ao longo das fases armadilhas de veneno, você vai ter as criaturas de cada planeta, como eu falei, algumas bestas selvagens, né? Até inclusive o Ogdo-Bogdo aí, que é o sapão que foi difícil de derrotar, cara. Sem contar que, assim, pra terminar, cara, o final desse jogo, meu, eu me lembro de, assim, estar sentado no sofá e meu olho, assim, quase marejado de lágrimas, assim, porque é uma história realmente muito, muito linda mesmo, cara. Muito bonita de observar. E no final, o chefe final desse jogo, eu não vou contar, não vou dar spoiler, tá? Mas quem jogou sabe do que eu tô falando. Aquele combate final. Mano, meu amigo, e você vê o arco dos personagens fechando ali bonitinho, cara. Sabe? E aquela luta final com o chefe ali, você escapando por pouco e tal, assim, o controle suado na mão, você de pé na beira do sofá, assim, prendendo a respiração. Nossa, maravilhoso, mano. Então eu espero que você tenha conseguido relembrar um pouquinho nessa meia hora comigo, um pouquinho do Jedi Fallen Order. Foi o jogo que me fez voltar a gostar de Star Wars. Foi o jogo que me fez voltar a assistir os seriados, que me fez querer jogar o segundo jogo, que me fez inclusive voltar a ler os livros de Star Wars, que era algo que eu gostava. Inclusive tem um livro que se chama Jedi Battle Scars, que ele liga o primeiro jogo com o segundo, maravilhoso também. Então, mano, olha, jogaço. Se você tá procurando desafio, mas um desafio justo, cara, porque ele tem modos de dificuldade, você pode pôr ele no fácil também. Então, se você tá buscando um combate onde ele permite que você se aperfeiçoe, que seja sempre desafiador, sem ser injusto, uma história que tem começo, meio e fim, personagens carismáticos, né, gráficos maravilhosos, uma trilha sonora que vai te levar de volta aos filmes clássicos, tudo isso embrulhado num pacote ali perfeito, cara, coeso, gostoso de jogar do começo ao fim, um jogo que você vai terminar ele ali em menos de 12 horas. Vai sem medo, cara. E se você já jogou o primeiro, mas não jogou o segundo, é obrigatório. É um jogo obrigatório. O Jedi Survivor é um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos. É um jogo que evolui em tudo as fórmulas do primeiro jogo, amplia mais o universo, amplia a história dos personagens, transforma o modo de combate. Cara, maravilhoso. Então assim, cara, espero que você tenha gostado desse episódio. Vamos falar muito de Star Wars ainda no futuro. Aqui é o Nino. Tô saindo fora porque eu tô sentindo aqui que os inquisidores estão vindo na minha cola. Te vejo no próximo episódio. Aquele abraço e fui!